Olá, sejam bem-vindos, né? Bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Nadson Martins, sou professor do curso de Informática Básica aqui da Aldeia do Futuro. E antes da gente entrar, né, na temática de hoje, no conteúdo de hoje, eu quero passar alguns informes para vocês. E o primeiro deles é que, tipo assim, eu sei que tem pessoas que estão aqui, que vão estar inseridos nos grupos de informática, né? Seja no período da manhã ou no período da tarde. Primeiramente, eu sei que tinha sido criado um grupo só com todos os alunos, tanto do período da manhã quanto do período da tarde. E aí eu pedi para que a coordenação ela fizesse uma separação e criasse dois grupos, né? Com os alunos do turno da manhã e outro grupo com os alunos do turno da tarde. Porque como o horário é diferente, então os dias da semana as atividades vão ser as mesmas, mas são postadas em dias diferentes. E aí se a gente, como a gente já iniciou, né? Para quem ainda já estava inscrito no curso, mas ainda não tinha frequentado nenhuma aula, as aulas já deram início desde o dia 2 de. Dia 2 não, desde o dia 1º de fevereiro, né? E a gente teve no primeiro dia foi só mesmo um momento de integração, a gente conhecer um pouquinho a instituição, qual o objetivo da instituição para com vocês, usuários, e também a gente falou um pouquinho sobre, né, as regras básicas do laboratório de informática, qual seria a minha metodologia, qual seria o cronograma, né, base do curso de vocês, que tipo de conteúdo a gente veria durante todo esse semestre. E aí no segundo dia, né, que foi o dia 2 e aí o pessoal da manhã ficou acertado que vão ficar indo para a aldeia 3 vezes na semana, assim como os alunos do período da tarde, mas no período da manhã o horário é dia de segunda, terça e quinta. E no período da tarde é os dias terça, quarta e quinta. Então, por isso que a gente criou dois grupos, porque acaba que o conteúdo é o mesmo, mas acaba sendo ministrado em dias diferentes. E também fica mais fácil até mesmo para administrar quem fez as atividades, quem não fez as atividades. E aí, antes da gente entrar agora no assunto da aula de hoje, eu quero deixar claro bem uma coisa. Espero que vocês se esforcem, façam as atividades, assistam todas as videoaulas, até mesmo porque eu estou me empenhando, né, ao máximo que eu posso para que a gente não tenha nenhuma perda de conteúdo significativa por conta da gente ter voltado aí, né, por motivos de força maior, a operar no formato remoto. Mas lembre-se, essas atividades aqui que a gente vai passar agora seriam as mesmas que eu ministraria para vocês em sala de aula no módulo presencial. Isso não quer dizer também que nesse momento que a gente está aqui na atividade remota, a gente vai ficar literalmente até o final do curso no modo remoto, né? Em algum momento a gente só está esperando maiores informações da prefeitura, como a gente vai proceder para esse retorno presencial novamente, já que a gente já iniciou nesse formato presencial, e assim que eles derem o aval, a gente retoma aí com segurança, né? Porque eu acho que nesse momento a grande preocupação da instituição é com a segurança tanto de vocês, usuários, quanto nossos mesmo educadores e profissionais que compõem, né, aí a aldeia do futuro. Então, e aí, Nath, como é que você vai trabalhar então nesse formato remoto? Essas primeiras aulas, né, nesse primeiro módulo, que é a introdução ao Windows 10, a maioria das aulas, realmente, mesmo que fosse presencial, seriam mais teóricas, né? Uma vez ou outra a gente mexeria no computador, mas inicialmente não, a gente não tem tanta essa necessidade de mexer no computador. Então não precisa ficar preocupado se você não tem um computador em casa. Tendo internet no celular, você clica no link do vídeo que a gente sempre vai postar lá no grupo, assiste. Eu sempre vou deixar também junto com o vídeo o link do formulário que vocês vão clicar e vai aparecer para você colocar o nome de vocês, o turno que vocês frequentam, e aí vocês vão respondendo lá as atividades que eu vou passando. E é com base nessas atividades respondidas que eu vou marcar presença em vocês naquele dia de aula. Então, se quem é da manhã, eu vou seguir exatamente os horários de aula como se a gente estivesse no módulo presencial. Então, naquele período que está destinado à minha aula para vocês, eu vou postar o vídeo e vou ficar disponível para tirar dúvidas, para a gente bater um papo lá no grupo sobre a atividade, para a gente tentar sanar aí o maior número de dúvidas possíveis.
tá? E a gente tentar realmente manter com isso a qualidade da nossa aula quando a gente voltar para o modo presencial. Porque quando eu voltar para o presencial, gente, eu vou partir de onde a gente parou aqui no conteúdo das aulas remotas. Então, por isso que é importante vocês fazerem as atividades, assistirem os vídeos, tirarem dúvidas e ir guardando todo esse material. Não se preocupe que todo esse material que está em slide, que vai aparecer aqui nas videoaulas, eu vou também mandar em formato PDF para vocês irem guardando esse material e vocês estudarem depois tanto para as avaliações teóricas quanto para as avaliações práticas, que se Deus quiser a gente já vai estar aí no módulo presencial. Então a gente vai começar a aula de hoje, né? O tema da nossa aula de hoje é a introdução ao Windows 10. Então, antes da gente falar do Windows 10, conhecer o Windows 10 de fato, a gente vai conhecer aí um pouquinho da história da Microsoft, né? Nas aulas passadas a gente já viu aí um pouquinho sobre a história e evolução do computador, a gente viu realmente qual foi os seus principais objetivos quando a gente teve aí, né, a criação do computador. A gente também viu aí a história e evolução da internet, que é uma tecnologia que hoje é primordial para a gente desenvolver qualquer tipo de trabalho no nosso cotidiano, seja para estudar, para trabalhar, pagar conta, baixar vídeo, ouvir música, enfim. Então a gente já viu um pouquinho disso nas outras aulas. Então hoje a gente vai ver aqui um pouquinho dessa história, né, dessa empresa, e a gente vai ver aí como realmente se deu todo esse processo de criação. Dois amigos de escola, Bill Gates, que deixou a faculdade de Harvard, e Paul Allen, que igualmente abandonou a faculdade de Washington, juntos mudariam os rumos da informática, né? Os dois tinham muitas ideias em comum, entre elas viver do mundo da programação, né? De programar, de criar programas. Então tudo que a gente vê hoje, né, visualmente mais atraente, né, se deu dessa ideia do Paul Allen e do Bill Gates, né? E a ideia inicial não era de desenvolver computadores, e se desenvolver sistemas para um computador da época chamado Altair 8800, que foi lançado em 1974, né? E aí essa foto que vocês conseguem visualizar aqui no slide, né? Ó, é exatamente a foto desse computador da época de 1974. Eles trabalhavam cada um em sua casa. Essa parceria estava no caminho certo, pois no final de 1976 começaram a colher os frutos dos seus projetos. Com o nascimento da Microsoft, que já seria registrada como uma marca, né? Então aí por volta de 76 eles já registraram aí a marca Microsoft. O sucesso foi tão grande que Bill e Paul tiveram a necessidade de abrir o seu primeiro escritório internacional, que foi no Japão. E isso para que a Microsoft conseguisse vender seus produtos também fora dos Estados Unidos. Então aí a gente já vê que toda essa evolução, né, no início, o grande objetivo, né, como falou no slide anterior, não era de criar em nenhum momento, vamos criar uma linha de computadores para competir no mercado, mas de sim criar programas, né, viver de programação. E aí isso deu tão certo que mais à frente, né, 2 anos depois, né, dessa grande ideia, eles conseguiram aí já começar a expandir, já começaram a criar o seu primeiro escritório internacional, que foi lá no Japão, e isso por conta, né, da grande adesão que teve aí dos seus produtos. E aí a gente vai falar agora do primeiro sistema operacional, né? Steve Ballmer, um antigo colega de Bill Gates na faculdade de Harvard, foi um dos mais importantes nomes da companhia, pois ocuparia o cargo de CEO da empresa. E aí você deve estar se perguntando, nem sei se todo mundo às vezes tem acesso a essa informação ou já ouviu falar, então o que é CEO? O que significa? Então o CEO é a sigla inglesa para Chief Executive Officer, que no mundo corporativo é similar ao cargo de diretor executivo, né? Então, o Steve, amigo do Bill Gates, ele ocupava esse cargo na empresa, então era um dos cargos bem importantes, né, para a época, e que ele também contribuiu aí para o grande desenvolvimento da marca Microsoft que a gente conhece hoje. Ballmer
era a pessoa com maior autoridade na hierarquia operacional da empresa. Ao longo do tempo, se tornou responsável pelas estratégias e visões futuras da Microsoft. Em 1980, a empresa, com a ajuda de Ballmer, fecha um acordo com a IBM, né, que procurava por um sistema operacional para o seu novo computador. Para quem não sabe, gente, na aula de evolução do computador, a gente vê aí a IBM, né, que era uma marca de computador da época, uma dos primeiros computadores a operar. Então, só para fazer aí essa... para frisar um pouquinho para quem perdeu a aula aí de História e Evolução do Computador e não ficar perdido aí com alguns nomes, algumas nomenclaturas que vão aparecer no decorrer de outras aulas, tá? Assim foi a Microsoft que vendeu seu primeiro sistema operacional, que na verdade foi comprado, o sistema QDOS, e adequado para transformá-lo no então MS-DOS. Então esses dois primeiros aqui, o QDOS e o MS-DOS, foram os primeiros sistemas operacionais. Lógico que de longe esses dois, para a época, era uma grande revolução, era algo assim bem tecnológico, mas se a gente for comparar com os sistemas operacionais que a gente tem hoje, que foram surgindo a partir deles, a gente vai ver que teve uma grande evolução assim gigantesca. Por isso que antes da gente aprender a mexer no sistema operacional Windows 10, que é o que a gente vai aprender a operar, é importante a gente entender tanto a história, né, de como surgiu toda essa ideia de criar uma empresa para criar programas e sistemas operacionais, qual a importância disso, o que isso influenciou no nosso momento que a gente vive hoje, na grande revolução que a gente vive hoje. Então, né, em 1982, a Microsoft começaria a desenvolver aplicações para computadores da Apple, empresa de Steve Jobs. E aí, depois do Q12 e do MS-DOS, eles começaram a ver, a pesquisar e ver que existia uma necessidade de criar algo mais simples, cada vez mais sofisticado. Então eles tiveram aí a ideia de criar o Windows 1.0. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse sistema operacional. Em 1983, a Microsoft precisava desenvolver algum sistema operacional mais fácil de ser utilizado, mais intuitivo, pois o MS-DOS não era tão fácil assim de ser utilizado. Foi nesse momento que a companhia iniciou o desenvolvimento do Windows 1.0, primeiro sistema operacional baseado em janelas, para proporcionar aos usuários um fácil manuseio. Então a gente vai ver que lá no MS-DOS e no QDOS, eles não tinham um sistema operacional baseado em janela. Nath, o que é janela? Mas lá na frente vocês vão entender o que são essas janelas. Mas só para dar um spoiler, né, das aulas que virão por aí, janela é basicamente tudo que a gente consegue visualizar. Por exemplo, eu entro numa página da internet, toda aquela estrutura que tem ali do botão minimizar, maximizar, fechar, barra de rolagem, tudo aquilo dali a gente considera uma janela. Então, cada programa que a gente abre é uma janela. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor mais lá na frente o que seria essa estrutura. 2 anos depois, a Microsoft começou as vendas do Windows 10, do Windows 1.0, que foi uma evolução para o sistema operacional. Atrelado a ele surgiu o mouse. Então, quando foi lançado o Windows 1.0, veio junto também aí o lançamento do mouse, né? Que hoje também a gente consegue ter aí muita praticidade no nosso trabalho graças a essa pequena ferramenta, né? Hoje, por exemplo, a gente pode ter o mouse totalmente sem fio, né? Conectado aqui via USB, que também facilita cada vez mais o nosso manuseio quando a gente vai desenvolver algum tipo de trabalho aqui no computador. O Windows 10, o Windows 1.0 teria novidades como calculadora, o relógio, Windows Reader, que eram usados na digitação de textos, e até um joguinho chamado de Reverse. Acabava ali a necessidade de digitar comandos, como eram realizados em MS-DOS. Bastaria apontar e clicar. Então,
com o lançamento do Windows 1.0, a gente teve aí essa grande evolução, né? Então, lá nos outros antigos QDOS e o MS-DOS, não tinham relógio, não tinham calculadora, não tinham joguinhos, não era usado para digitação de texto, e era tudo muito mais complicado, porque como a gente não tinha um mouse, eles criaram uma forma, né, que todos os comandos que a gente mandava para o computador e para que esse computador processasse e depois resultasse em alguma atividade, né, para visualmente a gente, enquanto usuário, ter essa interação, tudo era feito através de comandos. Por isso que hoje em dia também, mesmo com a utilização do mouse e de outras tecnologias, né, para desenvolver programas e sistemas operacionais cada vez mais modernos, a gente ainda tem muitos atalhos, né, que a gente faz com a combinação de várias teclas e caracteres do teclado, que a gente também mais lá na frente vai ter uma aula só para saber como é que funciona todos esses caracteres, essas teclas do nosso teclado e quais combinações resultam em algum tipo de atalho, né? Mas aí mais pra frente a gente explica. Bill Gates afirmou na época que o Windows 1.0 seria um sistema único desenvolvido para pessoas que realmente precisavam trabalhar com o computador. E aí, depois a gente, né, do Windows 1.0 teve a necessidade, mais uma vez a empresa ali sempre escutando os usuários e tentando atender às suas necessidades, teve mais uma evolução, né? E aí evoluiu para o Windows 95. Após algumas versões, o sistema operacional Windows 95 se transformou na maior evolução até o momento, seja pelo visual inovador, como também pela inclusão do menu iniciar, que hoje é tão importante e que facilita bastante a nossa vida, né? O seu lançamento foi muito aguardado por todos os interessados em informática. O Windows 95 tinha um suporte integrado com a internet, que na época ainda era novidade por muitos usuários. Junto com o menu iniciar, o Windows veio com a barra de tarefas, que a gente vou já mostrar para vocês o que é a barra de tarefas, tá? E depois em outras aulas também a gente vai aprender a personalizar o menu iniciar, personalizar a nossa barra de tarefas e aí a gente vai entendendo todo esse funcionamento. E os botões minimizar, maximizar e fechar em cada janela, né? Que aí a gente já falou um pouquinho no Windows 1.0 surgiu a estrutura da janela, e aí a gente era tudo baseado em janelas, mas aí a gente mas aí como é que a gente faz para facilitar a abertura e o fechamento dessas janelas? Aí veio aí a barra de tarefas, veio o menu iniciar, veio o botão minimizar, maximizar e fechar, que facilitou e facilita até hoje a nossa vida, né, seja ela acadêmica ou profissional. Depois a gente teve aí, né, a Microsoft lançou o Windows 98. Em 1998, por isso o nome, né, Windows 98, ele foi o sucessor do Windows 95, onde a principal novidade estava na maior integração com a internet, né, já que essa grande evolução ela foi surgindo e aí a Microsoft tentou pegar o seu sistema operacional e também adaptar para que ele tivesse maior interatividade, né, e usabilidade dessa internet, que na época também estava avançando cada vez mais. Pois no pacote vinha um navegador chamado de Internet Explorer, versão 4.0, e até hoje existe aí, né, o Internet Explorer. O Windows 95 era muito instável, isto era dito pela maioria dos usuários, e o Windows 98 foi apresentado como sistema operacional com mais estabilidade. Nascia ali, na barra de ferramentas, os ícones de acesso rápidos, aqueles atalhos de aplicativos que você encontra na parte inferior da sua tela, ao lado direito do menu iniciar. Então a gente vê, eu vou até tirar aqui, ó, só para poder vocês terem uma noçãozinha e conseguirem visualizar. Então dentro do Windows 98, lá no 95 surgiu aí o menu iniciar e a barra de tarefa. O menu iniciar, né, a gente ativa através desse botãozinho aqui, ó, iniciar, a gente abre e aqui é todo o menu iniciar que depois em outra aula a gente vai conhecer melhor. E a nossa barra de tarefa, que é toda essa barra que eu estou passando agora
o mouse aqui para que vocês tenham noção. Então, na barra de tarefas, a gente consegue ter hoje, né, depois da evolução para o Windows 98, porque no 95 a barra de tarefas surgiu. Porém, ela ainda não tinha toda essa personalização que só veio aparecer lá no Windows 98, né, que foi com a questão dos ícones de acesso rápido, que são exatamente esses aqui, ó. Aqui eu tenho o PowerPoint, tenho o Google Chrome, dentre outros aplicativos que eu personalizei porque são as ferramentas e aplicativos que eu mais utilizo no meu dia a dia, mas que vai depender de cada usuário, né? Cada usuário vai ter aí a sua necessidade e quais ferramentas utiliza mais para personalizar aí de acordo com a sua necessidade a sua barra de ferramenta. A barra de ferramenta, gente, independente da janela que eu abra, da janela que eu esteja utilizando no momento, ela sempre vai ser fixa. Se eu abrir aqui no caso o PowerPoint, né, que eu estou usando aqui para fazer essa videoaula para vocês, ela vai ficar fixa. Se eu abrir aqui a internet, por exemplo, eu abrir a internet, a barra de ferramenta continua fixa. E assim sucessivamente. E depois surgiu mais lá na frente o Windows XP, né? Avançando no tempo, passando por algumas versões, chegamos no ano de 2001 e a Microsoft lança o Windows XP. XP deriva da palavra Experience. Neste sistema, o visual estava modernizado e mais atraente. Estas eram as principais novidades. Então, quando eles criaram o XP, eles criaram de uma maneira que o visual chamasse muita atenção, né, para os usuários, com a modernidade, com as interfaces mais modernas e mais aplicadas, né? Foram lançadas duas versões do Windows XP. A versão Home, destinada aos usuários domésticos, e a versão Profissional, destinada para os usuários mais avançados, como, por exemplo, o universo corporativo. Então a gente começa a ver aqui que a empresa ela começou a ver que existia uma necessidade, né? Com o avanço, né? Por isso que eu falo, gente, a gente precisa sempre procurar não perder as aulas anteriores para que a gente também vá conseguindo fazer aí essa conexão no tempo. Então aqui quando ele fala do home e do profissional, é porque as outras versões anteriormente era pensado mais para o convívio comercial, para as pessoas que estavam inseridas no mercado de trabalho. Por quê? Quem assistiu a aula lá da história e evolução do computador, a gente viu que teve toda essa evolução. Durante determinado período da história da evolução do computador, os computadores só eram utilizado primeiramente pelos militares, aí depois avançou para a área comercial e só depois de um certo momento teve a expansão dos computadores para o uso doméstico, né, que foram os computadores pessoais que eles falavam, né? Então por isso que também de acordo com essa evolução do computador e com essa evolução da disponibilidade, da viabilidade e do acesso, né, aos computadores, que também a Microsoft pensou em evoluir os seus sistemas operacionais de acordo com o interesse final de cada usuário. Então ele criou aí o Windows XP versão Home, né, que era destinado para uso doméstico, e o uso profissional, porque no profissional a gente tem que ter uma segurança maior, a gente tem dados que a gente não pode passar para todo mundo, então a gente tem que ter uma segurança maior. Então cada um está ali atendendo às necessidades de cada público. Existia também uma versão mais barata e limitada quanto à performance, que era o Windows Start Edition, que foi desenvolvida para tentar diminuir a pirataria. A gente sabe que hoje em dia, os computadores, quando a gente compra qualquer marca, independente da marca, o computador ele já vem com o Windows 10 instalado, né? Antigamente não, você teria que comprar o computador, você teria que comprar o sistema operacional, pedir para alguém instalar, era tudo bem mais burocrático. E aí, durante muito tempo, era tudo pirateado, porque nem todo mundo. O computador já era muito caro e nem todo mundo tinha acesso e tinha grana para poder bancar, para poder pagar esses sistemas operacionais. Então a Microsoft teve uma sacada de tipo. Nossa, a gente está aqui vendendo, sempre atualizando nosso sistema, mas tem gente que está pirateando e tem gente comprando esses produtos piratas que não são feitos pela gente.
E aí eles resolveram fazer essa edição, lógico que essa versão era bem mais enxuta. Tinha algumas coisas principais que tinha nos outros, mas não era tão prático, né? Você não tinha tanto, como é que eu posso dizer, tanta autonomia, era algo bem limitado mesmo, mas porém, você que tinha pouco dinheiro tinha pelo menos aí uma versão e teria algo mais de qualidade. Hoje não, hoje qualquer computador já vem instalado o Windows 10, independente de ser os computadores da Microsoft, que hoje a gente já existe, né, computadores celulares da marca Microsoft, mas independente disso já vem com esse sistema instalado. E agora a gente vai falar do queridinho, né? Que na minha opinião e na opinião da maioria das pessoas que tiveram acesso a esses outros sistemas operacionais, eu acho que um dos melhores foi o Windows 10, né? Se eu pudesse deixar meu computador funcionando no Windows 10, no Windows 7, eu deixaria tranquilamente. Mas infelizmente a gente precisa realmente avançar e acompanhar essa evolução dos sistemas operacionais para a gente ter aí uma facilidade melhor de lidar no nosso dia a dia com o computador. Assim como o Windows XP, o Windows 7 foi considerado por muitos um dos melhores e mais estáveis sistemas operacionais desenvolvidos pela Microsoft. O Windows 7 foi lançado no ano de 2009, mais rápido, estável e fácil de utilizar comparado com versões anteriores, que foi quase um fracasso da Microsoft, que foi o Windows Vista, né? Antes do Windows 7 ainda foi lançado o Windows Vista, que foi um dos maiores fracassos, né? Tipo, mas aí, quando eles viram que realmente tudo deu muito errado e as pessoas já estavam reclamando, então antes de virar uma grande bola de neve, eles tiveram aí um instalo e criaram rapidamente aí o Windows 7. Falando de vista, os usuários podiam ver algumas alterações no visual em relação ao Windows XP, como por exemplo as cores, as transparências nas barras e até no menu iniciar, mais moderno e atraente aos olhos dos usuários. Mas, pelo fato do Windows Vista ter sido considerado por muitos um sistema instável e repleto de falhas, a Microsoft lançou rapidamente um substituto, que foi aí o Windows 7. E aí o Windows 8, né? E aí teve o 8.1, que a gente também vai entender o porquê que ele lançou o 8 e lançou o 8.1, que também na tentativa de acertar e de melhorar e de modernizar todo aí o sistema operacional, a própria Microsoft ela cometeu um grande erro e aí ela também, para reparar, por isso que ela teve que criar posteriormente o 8.1, né? E aí a gente vai falar um pouquinho agora para vocês entenderem melhor. Em 2012, nascia um novo conceito de sistema operacional. Ele foi otimizado para a tecnologia Touch, né? Que aí é a tecnologia que hoje a gente tem aqui no nossos smartphone, que para utilizar basta um toque na tela, né? Então em 2012 eles criaram aí um novo sistema operacional que no caso é o Windows 8, né? Que já estava atrelado aí à tecnologia Touch, e o botão iniciar ele foi removido nesta versão, um erro estratégico corrigido posteriormente. Foi aquilo que eu falei antes de falar um pouco do sistema Windows 8 8.1. Então, quando eles criaram o 8, eles tiraram o botão do menu iniciar, que justamente eles já trouxeram um layout, já pensando tipo nos tablets, nos telefones celulares que a gente teriam esse mesmo sistema operacional integrado, então era tudo mais ali atrelado à tecnologia touch. Então eles achavam que não tinha necessidade de ter aí o botão iniciar. Que aí a alternativa foi a de fazer um sistema operacional que rodasse em qualquer plataforma, seja um desktop ou dispositivo móvel. Então, a partir do Windows 8, eles já criaram um sistema operacional que ele era capaz também de rodar em dispositivos móveis ou em tablets, como eu já falei, que aí tinha uma interatividade um pouco mais tecnológica, um pouco mais avançada. Mas a ideia não foi bem aceita pela maioria dos usuários, que pediam insistentemente a volta do botão iniciar. Com o aumento das reclamações, um ano depois, ou seja, em 2013, a Microsoft incluiu novamente o botão iniciar no sistema, atendendo principalmente às solicitações dos usuários de desktop. Então, por quê? Para quem era do dispositivo móvel, era mais simples, não influenciou tanto a retirada do botão iniciar, mas quem utilizava, quando ele fala desktop, são os computadores de mesa, né? E aí a gente
tinha essa dificuldade de se organizar, de entender como foi todo esse processo. Eu lembro que foi bem complicado se adaptar a esse novo. Né? Mas graças a Deus eles voltaram atrás e aí criaram o 8.1, que era para poder voltar o botão iniciar. Porque não tinha como eles só, vamos voltar o botão iniciar e não lançar nada. Então era melhor eles lançar um novo sistema operacional com essa novidade, né? Que não era tão novidade assim. E enfim, a gente chegou aí no Windows 10, que é o que a gente vai trabalhar hoje, né? O que a gente vai aprender a mexer e a fuçar nesse sistema operacional dentro aí dos limites que é dentro do padrão da informática básica. Em 2005, a Microsoft mais uma vez inova em seu sistema operacional. O Windows 10 volta a atender os usuários de desktop, porém é possível mudar o modo de trabalho para o modo tablet, né? Então a gente vai ter essa função. Se eu me adapto mais com aquele formato como se eu estivesse mexendo no tablet no meu computador, eu posso fazer essa alteração e ficar mexendo dessa forma. Se eu gosto mais do formato normal, como sempre foi no desktop, então deixo e não preciso utilizar a função tablet. A intenção dessa versão é unificar a plataforma tanto para desktop e para dispositivos móveis. Que aí é tanto que é mais ou menos nessa época que surge aí os computadores os celulares da Microsoft, que aí esse mesmo celular, ele vem com o mesmo sistema operacional que os computadores, né? Tem gente que não gosta muito, mas eu não cheguei a ter nenhum dispositivo móvel com o sistema operacional da Microsoft. Geralmente eu tive contato mais só com o sistema operacional no próprio computador. E aí, feito isso, a gente vê que as principais mudanças do Windows 10 é isso. Então, é essa interatividade, dessa facilidade de eu utilizar esse mesmo sistema operacional no meu dispositivo móvel, dentre outras, né? Porque à medida que foi evoluindo, eles foram mantendo todas as ferramentas que eles foram criando ao longo dessa evolução até chegar no Windows 10 e foram melhorando e acrescentando algumas outras coisas. Referente a essa evolução, espero que vocês tenham entendido, não tenham ficado com dúvidas. Se tiverem alguma dúvida, a gente pode jogar lá no grupo e a gente vai conversando. Mas vejam como é importante a gente entender por que eu vou mexer no Windows 10, por que o Windows 10 é isso, por que criaram calculadora, por que criaram tal coisa. E aí, quando a gente faz essa reflexão, a gente passa por essa linha do tempo, a gente entende o porquê de tudo, né? Então é muito interessante para que fique até mais fácil a gente entrar nas próximas aulas, a gente conseguir entender melhor o próprio sistema operacional. E aí a gente vem falando tanto, o que é esse sistema operacional? Então esse sistema operacional, ele é responsável pelo funcionamento dos componentes internos e externos do computador, seja um desktop, um notebook, ou mesmo um dispositivo móvel como os smartphones e tablets. Então, o sistema operacional é isso, né? Ele é o coração de qualquer máquina, porque é através dele que vai mandar informações para dentro do computador e aí esses componentes internos e externos, que a gente também já vai ter uma aula, né, sobre esse assunto e aí a gente vai ver como realmente isso tudo funciona na prática. Falando de uma forma mais simples, a função de um sistema operacional, além de englobar mais programas em um só, também administra o total funcionamento de todos os hardwares do computador, que inclusive é a nossa próxima aula. A gente vai ter uma aula aí só para falar sobre hardwares e sobre softwares, que a grosso modo, os hardwares, eles são toda a nossa parte física, né? Tudo que a gente pode pegar, tudo que a gente pode tocar no computador. E os softwares é o cérebro do computador, né? É toda a parte que a gente não consegue ver, é toda a parte de informação, né? Que vai mandar para dentro do computador, que vai se integrar com todas essas peças e esses hardwares, sejam eles com componentes internos ou externos, isso é um assunto para outra aula, né? Que a gente vai detalhar, porque para que vocês possam entender realmente como isso tudo funciona. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho sobre ligar e desligar o computador corretamente. E eu falo isso já nessa aula porque a gente tem toda essa questão, né?
Às vezes a gente acha que desligar o computador é só tacar o dedo lá no estabilizador e aí a gente, quando vai no outro dia, a gente vai ligar o computador tá lá. Rodando e rodando e atualizando. Por quê? Porque no dia anterior, né, a gente desligou de forma errada. Então a primeira coisa, Nades, como é que eu vou desligar? Estou utilizando aqui meu computador. Antes de ligar, o que eu faço? Para ligar o computador, primeiramente eu vou ligar o estabilizador, que geralmente é aquela caixa preta, branca, que fica do lado do computador. Clicou o botão, os LEDzinhos eles vão ficar acesos. O LED ficou aceso, significa dizer que ali já tem energia, né, para rodar ali o computador. Aí a gente vai na CPU, que geralmente é aquela, né, caixa retangular que fica do lado também do estabilizador, do lado ali do monitor. Isso eu estou falando do computador convencional, os desktops, tá? Porque no notebook é um pouco diferente, depois eu falo um pouco sobre isso. E aí a gente liga o botão, e aí liga o monitor e o monitor vai aparecer. Depois disso, seu computador ele está pronto para usar. Vai aparecer a tela de login, você digita a senha do computador e seu computador está apto a ser utilizado. Nats, não quero mais utilizar. Super simples, ó. Acompanhe aqui no vídeo o ponteiro do mouse. A gente vai aqui, ó, no botão iniciar, clicou com o botão esquerdo, vai ter aqui esse símbolozinho, ó, de ligar e desligar. Assim que eu colocar só o mouse sem clicar, ele já aparece, ó. Ligar e desligar. Aí eu clico ligar e desligar. Ele vai perguntar se eu quero suspender, se eu quero desligar ou se eu quero reiniciar. Eu quero desligar, eu clico aqui, lógico que eu não vou clicar porque senão vai desligar aqui a nossa aula. E aí eu clico em desligar. Quando eu clicar em desligar, automaticamente ele vai aparecer um ponteirozinho desligando o computador e a tela vai ficar preta. A tela ficou preta, aí sim eu desligo o meu estabilizador. Que aí eu desligo toda a corrente de energia que vai passar para o meu computador. Assim, se tiver uma descarga elétrica, alguma coisa, eu não danifico também aí o meu computador. Então, essa é a forma, né, correta de ligar e desligar o computador. Galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês realmente assistam essa aula com muita atenção, façam as suas anotações. Vou deixar para vocês lá no grupo de WhatsApp tanto o link dessa aula quanto o link do questionário que a gente vai responder, que é tudo online, que fica mais fácil de eu fazer a contabilização de quem fez as atividades, tá? E também vou deixar o PDF dessa aula para postar, e aí vocês vão guardando esse PDF, vão anotando, quem quiser copiar. Eu acredito que passando o PDF, vocês guardando numa pastinha no celular, não tem perigo de depois vocês acessarem. É bom que vocês conseguem acessar a qualquer local onde vocês estejam. Então, muito obrigado e até a próxima aula.